Desvendado o principal mistério do caso do assassinato da professora Soraya Tatiana. O filho dela confessou o crime. Ele foi preso horas antes da missa de 7º dia. Está marcada para daqui a pouco. Teve uma coletiva da polícia para dar detalhes da investigação até aqui. O Felipe Quintela foi para lá acompanhar e está chegando ao vivo para atualizar tudo para a gente aqui no Jornal da Itatiaia à Noite. Boa noite, Quintela. Boa noite, Alan Passos. Boa noite, João Felipe Lolli. Boa noite. Pois é, a gente está aqui na porta do DHPP da Polícia Civil, onde aconteceu uma coletiva de imprensa sobre o que a polícia sabe, né, até o momento, sobre a morte da professora Soraya Tatiana, de 56 anos. Ela que é professora, né, de História, era professora de História do Colégio Santa Marcelina, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Foi encontrada morta em Vespasiano, na Grande BH, no último domingo. E a reviravolta, como vocês falaram, é que o filho dela, o Matheus França, de 32 anos, é um servidor público, né? Ele confessou o crime, ele está preso neste momento, está preso temporariamente, foi detido hoje pela Polícia Civil na casa do pai dele aqui em Belo Horizonte. E aí a polícia, né, ao longo da investigação, foi fechando o cerco nessa linha que levava para o filho dela, mas muito do que a polícia sabe sobre a dinâmica, né, como e por quais motivos o Matheus matou a própria mãe, veio da própria boca do investigado, né, do suspeito, que confessou, e ele acabou falando aí que ele tinha várias discussões com a mãe dele, a Soraya, principalmente sobre dinheiro, né, que ele apostava ali em jogos online, estava sem dinheiro, a mãe não estava satisfeita com essas reclamações dele, e aí, segundo ele teve um surto na sexta-feira mesmo, na casa dela, e aí ele, segundo o suspeito, né, enforcou a própria mãe, e aí levou o corpo dela no carro dela até Vespasiano. Então, a gente vai ouvir aqui agora a delegada Ana Paula Rodrigues, que está à frente dessa investigação, e fala aí sobre como, né, que a Polícia Civil chegou até o filho. Quem foi preso, né, foi o suspeito, que é filho da vítima, e a suspeição recai em decorrência de todas essas investigações, e para a proteção das diligências que estão sendo realizadas, o resguardo de tudo aquilo que tem sido feito, fez-se necessária a prisão neste momento, e inclusive, né, ele confessou os fatos nessa ocasião. O que ele fala? Ele agiu por quê? Então, a gente ainda depende, né, de muitos laudos periciais para esclarecer todas as causas, circunstâncias, a causa da morte propriamente dita. Isso tudo a gente precisa de que esteja materializado ali nos autos, por meio de laudos periciais, para que a gente consiga esclarecer tudo que está sendo feito. Mas são questões aí que vão ser apresentadas à medida que a investigação for avançando. Mas por que a polícia confessou dele? Qual que é a participação dele no crime, até o momento? O que ele confessou? Então, a participação no crime, o que a gente tem até agora, ele agiu sozinho, não tem aí nenhuma outra pessoa envolvida nessa cena até o momento. E teria sido aí discussões, né, que teriam uma discussão acalorada nesse dia, na verdade no dia 18, né, que foi na sexta-feira. Foi quando houve uma discussão acalorada entre eles por questões financeiras, já que ele se encontrava com muitas dívidas e, em razão disso, ele afirma que estava atordoado com tudo isso, participava de jogos na internet, né, de apostas. Então, assim, são questões que levaram a um colapso financeiro dele, e esse colapso estaria causando aí diversas discussões entre eles, e ele alega que teve um surto no momento, e esse surto, em decorrência do que evoluiu a discussão, ele acabou ocasionando. Como ele matou? Porque ele falou como matou? Calma. Foi dentro de casa mesmo? Como que ele matou? Sim, ele afirma, né, que foi dentro de casa. Como eu disse, a gente ainda não tem a causa-morte, a necrópsia não está concluída, então não temos, né, isso de forma materializada tecnicamente. Ele informa que quando as discussões avançaram ali, e eles se levantaram, e um foi ali, né, em direção ao outro, ele acabou realizando o enforcamento. Muito bem, Felipe Quintela segue ao vivo com a gente e me ajuda, Quintela, e ajuda o ouvinte também a entender agora a respeito de uma questão aí nessa linha do tempo desse crime, que é a viagem do filho da professora até a Serra do Cipó, viagem que aconteceu na noite
do crime. O que você sabe a respeito desse ponto específico? Bom, Loli, lembrando, né, que o filho, o Matheus, ele acionou a polícia na sexta-feira falando sobre o desaparecimento. E, na verdade, no sábado, né, quando ele já estava lá na Serra do Cipó, ele realmente foi até a Serra do Cipó. É uma viagem que, segundo ele, já estava programada. Ele foi com amigos e ele realmente estava na Serra do Cipó quando ele acionou a polícia no sábado falando sobre o desaparecimento. Então, a delegada confirmou pra gente que ele realmente foi nessa viagem e que isso aí não fez parte, né, daquela linha de que ele estaria realmente preocupado com o desaparecimento da mãe. Vamos ouvir a delegada. Não, ele alega, e também, né, pelos algumas entrevistas que fizemos com pessoas que foram com ele, que essa viagem já estava previamente agendada aí há algum tempo, mas isso tudo, essa viagem à Serra do Cipó ocorreu após todos os fatos. Os fatos aconteceram antes disso. Então ele foi tipo sexta-tarde, alguma coisa assim? Não, ele foi para a Serra do Cipó, conforme ele fala, né, lá desde lá do Reds, por volta de 8h20 da noite. E neste momento o corpo dela já se estava onde foi encontrado, muito provavelmente é o que ele diz. Assim. Ô Quintela, tem um outro assunto dentro dessa coletiva que foi tratado sobre uma possibilidade de abuso sexual dessa professora, né? Porque havia algumas marcas. A polícia já conseguiu descobrir algo sobre isso? Teve algum tipo de abuso? Pois é, Alan, isso é muito bem lembrado, porque, como a gente sabe, a professora foi encontrada sem as calças, né, com queimaduras nas pernas, também ferimentos ali na parte íntima, e isso indicou inicialmente para a polícia a possibilidade de um abuso sexual, algum crime sexual. Só que, segundo a polícia, até o momento, né, durante a investigação, não houve confirmação nenhuma. A delegada falou aí de vários exames de que houve violência sexual ou que a vítima foi, né, abusada sexualmente, nada desse sentido. Então, a investigação não está indo para esse lado, realmente acompanhando aí o que o filho fala de que ele matou a própria mãe enforcada em casa, e aí a investigação ainda vai acontecer por muitos dias, né, para determinar como, né, que aconteceu, por que ela estava ali naquele momento, daquele jeito. E a gente vai ouvir aqui agora também o advogado do Matheus, o suspeito que está preso, o Gabriel Arruda, que falou que não pode dar muitos detalhes no momento da estratégia da defesa, porque não teve acesso ao inquérito, mas de qualquer forma, vamos ouvir o que a defesa está falando no momento. Nesse momento, nós não tivemos acesso ao inquérito policial, então qualquer informação que a gente passar agora foge da verdade, mas na verdade é o seguinte, todos os direitos dele estão sendo resguardados e a gente está aqui para poder fazer isso, resguardar os direitos dele. Mas de toda forma, é importante salientar que a defesa do Matheus, nós advogados, eu, doutor Vitor aqui presente, nós sentimos muito pela vida da professora Soraya, tá? É importante deixar isso claro, ressaltar essa informação que nós sentimos muito pela vida da professora Soraya. Mas os direitos do Matheus, eles devem ser resguardados, né? E nós estamos aqui para cumprir isso. Bom, Alan e Loli, só para fechar um registro aqui, né? Essa coletiva teve muitos jornalistas, até pessoal de fora do estado aqui acompanhando, e também teve a presença da família, do marido, né? Ex-marido, na verdade, da professora Soraya, e também pai do Matheus. Ele estava aqui acompanhando o trabalho da polícia na prisão, mas não quis dar entrevista. E lembrando, como vocês falaram no começo, hoje ainda, né, a missa de 7º dia da professora Soraya.